Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, véspera de feriado, dia 14 de abril. Lembrando então a vocês que amanhã a bolsa estará fechada, dia 15 de novembro. Voltaremos aí no dia 16, quarta-feira. Nessa análise de fechamento eu vou comentar aqui sobre os seguintes ativos: Ibovespa, depois mini índice, mini dólares, futuros, e na sequência eu vou comentar todas essas ações aqui, para vocês, na verdade essas ações aqui, mais o ETF VVB11. Então, se a sua ação aí, a ação que você deseja que seja comentada, não está aqui fazendo parte desta lista, aqui embaixo você pode colocar nos comentários qual ação que você quer que seja comentada na próxima análise de fechamento do pregão, na análise de fechamento da quarta-feira. Eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha, dessa forma você nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. E lembre-se também de se inscrever aqui no canal para ficar antenado toda vez que tiver novo conteúdo, desde o Radar do Mercado todos os dias aí ao vivo, fazendo análise ao vivo para você, e também operações no mini índice, mini dólar. E também você tem Radar da Semana, você tem essa análise de fechamento do pregão, bem como conteúdo de aprendizado, conteúdo novo e conteúdo existente para você explorar. Então, se inscreve, sino das notificações, like aí para rodar aqui essa vinheta agora. Então bora lá, vamos começar aqui falando, deixa eu tirar da tela os ativos. A Ibovespa no dia de hoje alta de 0,81%, chegou lá a bater na média. Um ponto que eu vejo positivo no pregão de hoje, além de ter formado fundo aqui no gráfico diário, é um fundo descendente, é o Ibovespa superando a máxima desse grande candle de baixa. Por que eu vejo de forma positiva? Porque, ok, isso aqui a gente vê como um patamar de resistência, eu ligar ali os últimos fundos, uma linha de tendência de alta, dá para ver que está batendo a resistência e pode fazer algo aqui para baixo agora. Mas eu já vejo de forma positiva, porque depois de um grande candle de baixa desse, que perde fundos anteriores, não há uma nova mínima e já volta para cima da máxima dele. Supera a máxima dele. Então, no mínimo, gera um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa, retornando inclusive a fechar acima dos fundos anteriores, o que é algo que eu vejo com bons olhos. Então, olhando para um gráfico semanal, o que seria positivo no fechamento dessa semana é a gente ver essa semana fechando aí, retornando para cima dos 113 mil, e melhor ainda, se for mais próximo dos 114 mil ou mais aqui para cima, voltando a ficar acima dessa região aqui que fechou abaixo da média e abaixo da região ali em torno de 112.765. Então o Ibov aqui ampliando essa alta melhora ainda mais o cenário aqui para cima, reduzindo a expectativa muito forte de baixa. Mas ainda estamos, lembrando, estamos dentro de um contexto de baixa, um contexto aqui de tendência de baixa de topos e fundos descendentes. Enquanto tiver isso aqui, o caminho mais provável é para baixo. E aí a gente vai avaliando o quão para baixo pode ir, ou seja, qual a força realmente que está na parte dos vendedores. Nesse momento há um enfraquecimento dessa força por parte dos vendedores, essa recuperação do Ibovespa nesses dois últimos pregões. Mas ainda estamos com o Ibov entre as médias, que geram uma certa indefinição nesse momento, mas ali olhando para o semanal, em cima da média, um momento importante para o Ibovespa. Bem importante, essa semana vai ser, os próximos pregões, essa semana vai ser uma semana importante para o Ibovespa, porque olhando para um gráfico mensal também do Ibov, observe que ele gerou um topo no gráfico semanal, que é, ou seja, perder a mínima ali do candle anterior, mas observe a média, já funcionando como suporte. Ibov, por isso que é importante, porque o que podemos ter aqui? Oscila aqui embaixo, mês de novembro, que está nesse momento caindo 2,48%, e no mês de dezembro vai e rompe isso aqui para cima. Então isso pode sim acontecer. Vamos ficar atentos nesse quais são os indícios do gráfico diário ou do gráfico semanal que vai aumentar a chance disso acontecer. Ou mesmo, quais são os indícios do gráfico diário semanal que vai aumentar a chance de acontecer um topo mais relevante para baixo, um fechamento do mês abaixo da média móvel de 3 períodos, atualmente nos 110.465. Então acompanhe de perto aqui as análises de fechamento e também radar da semana para ficar devidamente antenado.
Nos futuros, nós temos aí ó, o mini índice já dentro do movimento de subida, batendo na zona de resistência, o gap ali na faixa dos 855, gap no sentido de gap de corpo, né? O fechamento do candle ali, esse candle aqui, ó, esse fechamento aqui é um ponto de resistência. Vai perdendo um pouquinho de força, G60 entre as médias, nada muito relevante, né? Um dia um pouquinho mais travado, força para cima, volta aqui para baixo, gera algo aqui para cima, já volta aqui para baixo, mas a última informação é que está aqui, ó, apontando para baixo, um baita topo, vindo com o candle agora mais fraco aqui, apontando para baixo. Abriu caindo, vamos focar um pouco mais em venda, está dando um movimento de queda, pode vir aqui um movimento realmente para baixo, mas estamos dentro de um movimento de alta. Enquanto não gerar nenhum sinal aqui, por exemplo, perder essa mínima, o movimento do diário é de alta, apesar do G60 estar dentro do movimento de queda. Por outro lado, abriu subindo, vindo para cima da região desse topo, dessa região aqui, ou seja, uma região ali na faixa dos 115 mil pontos, voltou para cima dos 115 mil pontos, vai ficar bem mais interessante para as operações de compra, porque abre um certo espaço no gráfico, né? Tem essa resistência aqui que já foi testada no início dela, mas abre um espaço de vir aqui em cima, ó, mais por volta lá dos 116.490 pontos. Lembrando, as operações aí do mini índice ou do mini dólar, a partir do próximo pregão, quarta-feira, a partir de 8h45, estarei aqui junto com vocês. Não só eu, como o Kaique Stein, a partir das 11 horas, eu fico até às 11 horas, 10h30 às 11 horas, e depois disso, o Lucas Moraes, o Kaique vai até às 13 e depois o Lucas Moraes das 14 horas em diante, até às 16 horas. Seguindo aqui para o dólar, no dia de hoje, dólar mais uma sombra inferior, já tinha deixado a sombra também superior, dois candles de sombra superior, vai ficando mais indefinido aqui, vou tirar até aquela questão do ajuste, mais indefinido em cima após bater na zona de resistência, ou seja, indefinição aqui é algo positivo no sentido de poder ter algo para cima, mas ainda com esse gapzinho aberto, não dá para descartar a chance de poder acontecer o quê? Um movimento aqui para baixo. O que vai intensificar essa chance? Olhando para um gráfico de 60 minutos, por enquanto, dólar apontando para cima. Ele veio, sofreu, aqui embaixo, volta para cima, volta aqui embaixo, volta para cima. Então, por enquanto, apontando para cima de 60. Abriu subindo, vamos focar um pouco mais em compra a partir ali de quarta-feira. Por outro lado, volta a cair e vem a gerar sinais de baixo para baixo do patamar de 321, fica mais para a ponta vendedora, tentando pegar um movimento para essa região de suporte aqui, principalmente para a região dos 291, a região que foi testada no pregão de hoje. Então, lembrando, 8h45 da quarta-feira, estaremos juntos aí acompanhando o mini índice mini dólar e fazendo análise ao vivo aqui para você. Ações PTR4 alta hoje de 2,63%, confirmando o movimento de recuperação, a correção. Fico atento quem está comprado na Petro, deixa o stop aqui embaixo, aguarda mais um pregão, pelo menos ao pregão de quarta-feira, para fazer algum tipo de mudança de stop da operação. Ou seja, de colocar o stop abaixo da mínima do último pregão. E para quem está de fora, que é o meu caso, eu ficaria mais atento aqui à venda de swing trade após algum sinal de baixa um pouquinho mais para cima, se ela caminhar um pouco mais ali para a região de fundo anterior, dos 28,58 até os 29,27, zona de resistência, onde passa a média móvel de 13 períodos nesse momento em 28,89, me interessa muito mais em buscar alguma operação na ponta vendedora, tentando pegar algo para baixo na Petro. E me interesso mais para compra se a Petro voltar para cima das 29 pila e passar a proporcionar alguma sinalização de alta acima deste preço que eu acabei de mencionar. Vale 3, dentro de uma tendência de alta de curto prazo, tendo um pouquinho mais de indefinição do pregão de hoje, apesar da alta de 1,23%. Segue apontando para cima, não tem sinal de baixa. Quem está comprado tem a opção de colocar um stop mais curto aqui de proteção de lucro, abaixo da mínima pregão de hoje em 81,37. Quem está de fora, no meu caso, eu aguardaria uma correção, um movimento para baixo em busca de uma compra no papel na região de topo anterior ou mesmo próximo do início do gap, ou seja, a mínima 77,21 e esse topo 79,44, ou seja, daqui desse ponto até essa mínima aqui, zona de suporte que me interessaria em compra no papel. Nesse momento, apontando mais para cima e olhando para o gráfico semanal, resistência inicial 84,38, já foi testada hoje, e o ponto mais alto do topo 86,70. Então, zona aí de resistência para Vale 3. Abertura de compra aqui, relação risco-retorno para mim desfavorável ainda no papel. Seguindo para falar de BBAS3, encerrou nossa posição de venda. Veio aqui embaixo,
Reposicionamos o stopper na superação da máxima do pregão de sexta-feira. A saída aqui com ganho aconteceu na superação da máxima de sexta-feira. Então essa operação, colocando aqui na tela para vocês, proporcionou um ganho ganho parcial, né, de 2,89%. 2,89%, deixa eu só reduzir aqui para pegar aqui tudo, na realidade, 2,89%. E isso representou aqui, ó, ampliando aqui a tela, um retorno de 0,29% sobre o capital total. Essa operação de Banco do Brasil, a gente alocou 10% do capital total em cima dessa posição, ou seja, do capital direcionado às operações de swing trade. Então, operação encerrada com ganho em uma operação de venda em Banco do Brasil. Nós temos aqui uma recomendação de compra em ABEV3. Ela gerou aqui um sinal de fundo, gerou um sinal de fundo a favor da tendência. Recomendamos compra, ou seja, esse fundo aconteceu onde? Ali na região de topos anteriores do gráfico semanal. E depois aqui recomendamos compra no papel, ela até fechou para baixo da média. O stop aqui vai ficar mais para baixo da mínima do pregão ali anterior. Os dados dessa entrada, o valor da entrada, o stop da operação, quanto por cento alocar nessa operação, está tudo registrado dentro do aplicativo DV Invest. Você pode acessar ele pela loja da Apple, a loja do Google no seu celular, ou você pode acessar via também app.dvinvest.com.br. Vai lá e verifica todos os dados dessa compra a favor da tendência de curto prazo de ABEV3. É lógico que se ela voltar para baixo da mínima desse pregão aqui, do pregão de sexta-feira, ela começa a dar um indício de enfraquecimento dessa tendência, uma chance de ter algo mais para baixo, que é onde está um pouco mais para baixo o nosso stop. Cosan, CSN3, nós estamos comprados no papel, com a compra realizada lá na sexta-feira. Ela, por enquanto, vai ficando travada ali entre as médias. Seguimos comprado, nenhuma mudança. Terminou o pregão com queda de 2,04%. Nenhuma mudança. A nossa tentativa também é de uma compra de fundo ascendente, em cima de um nível de suporte, em cima de média, tentando pegar algo para cima no papel. Ou seja, ela poder ter algo mais para cima, sustentação lá no semanal, acima da média, de poder, depois de um grande candle de alta, ter algo mais para cima. Vamos ver se ela confirma aí nos próximos pregões, a partir de quarta-feira principalmente. Itaúsa, solicitação aí a partir de agora, todas as solicitações que vocês fizeram aí de análise. Começando aí por Itaúsa, pregão de hoje alta de 1,24%. A tendência é de baixa no papel e tendência de baixa com formação de topo duplo no gráfico diário. Então, topo duplo a gente consegue fazer uma projeção aqui de queda. Deixa eu até colocar certinho aqui no imã, aqui no ajuste fino aqui em cima da mínima e olhar aqui para a máxima. Deixa eu só tirar isso aqui da tela. Beleza? Então, ou seja, a projeção de queda aponta para R$ 8,48. Para se buscar a operação de compra, eu compararia a superação de máxima? Ainda não. Tendo muito forte para baixo do gráfico semanal, que cria uma expectativa de poder ter algo mais para baixo, podendo justamente vir uns 8,48, a projeção de queda. E por esse motivo eu ficaria um pouco mais interessado em que se subiu aqui de maneira fraca, gerou sinal de baixa, foco um pouco maior em buscar a operação de venda a favor da atual tendência de curto prazo. Caso retorne para cima dessa região aí dos 9,18 até um patamar ali preferencialmente acima da média, ou seja, no mínimo acima dos 9,25, aí volta a ficar um pouquinho mais interessado em operação de compra no papel. Quando eu falo voltar, é fechar acima, ficar acima dessa região, dessa faixa de preço. Magazine Luiza, tendência de baixa de curto prazo, pancada para baixo no gráfico diário, candle de hoje alta de 4,62%, ativo de bastante volatilidade, na sexta-feira caiu 13,07%, e olha, se dá um zoom menos, ó, olha só o que essa ação perdeu. Enquanto ela estiver abaixo desses fundos anteriores, ou seja, arredondando, enquanto estiver abaixo dos R$4, o foco é planejar venda. Subiu, gerar a possibilidade de trabalhar numa venda. Veio para cima dos R$4, oscilou acima da máxima desse candle de baixa que está localizado em 4,15, traz uma chance um pouco melhor já de avaliar a operação mais na ponta compradora. Entrar comprando o ativo aqui na superação da máxima desse possível hangman, né, corpo pequeno dentro do grande corpo de baixa, é uma operação que ainda não tenho interesse em fazer, porque a tendência de baixa foi forte, perdeu de maneira forte, movimento muito mais forte que foi o movimento anterior. Então, nesse momento, enquanto estiver abaixo dos R$4, meu interesse maior é com venda, planejar venda em Magazine Luiza. E dentro do mesmo setor, vou falar de Via 3, que também veio forte para baixo, tendência de baixa,
Gerou também um candle semelhante ao de um hangman, corpinho pequeno, mas com bastante sombra superior e inferior. Superação da máxima desse pregão tende a trazer o ativo de volta para fechar esse gap e ir para fundos anteriores. Da mesma forma que eu falei de Magazine Luiza, enquanto estiver abaixo da região em torno de R$ 2,90, que inclusive a média está em 2,86, interesse maior é trabalhar na ponta vendedora. De que forma? Se subir aqui, ó, fizer ali uma correçãozinha, ideal que essa correção ali dure até um pouco mais de tempo, né? Uns 3 a 4 pregões aqui, ou seja, lá na final dessa semana ou mais na próxima semana, topo descendente aqui no gráfico diário, foco em venda de swing trade em via 3. Raio 3. Olha só o tamanho desse candle de baixo do gráfico semanal de via 3. Ó. Olha como perde essa região. Então o caminho mais provável é oscilar abaixo desse patamar. Logo, quanto mais ela entrar ali perto de 2,80, 2,90, mais interessante fica na venda para tentar pegar algo para baixo em termos de boa relação risco-retorno. E aí, falando de Raio 3, nós temos um ativo que parou em cima da média no gráfico semanal, está em topos e fundos ascendentes, ainda não mudou a tendência no gráfico de prazo maior. Perdeu o seu último fundo ascendente no gráfico diário, consequentemente a tendência está indefinida, inclusive dentro das médias. Para se buscar algum tipo de operação, a leitura que seria um pouquinho mais para baixo, e se ela voltar a trabalhar acima da média, sinalizações de alta acima da média é o que mais me interessaria para compra. Então, nesse momento, eu não faria nada no papel em termos de operação de compra. Se tivesse comprado, eu colocaria o stop da operação em R$ 19,11, logo abaixo da mínima desse fundo que foi gerado. Aguardaria pelo menos o pregão de quarta-feira. Por exemplo, vamos supor que quarta-feira faça um pregão aqui ainda ou de alta, ou de baixo, enfim, uma mínima superior a essa aqui. Colocaria na quinta-feira o stop abaixo da mínima de quarta-feira na Raio 3. Se for uma operação de swing trade. VEG 3, fundo ascendente no gráfico diário. Semanal lá em cima, movimento já prolongado para cima. Candle de definição, ainda chance de ter algo para cima, gerou um sinalzinho de alta. Vamos alternativa de entrada, só que o stop ficou muito em cima da entrada da região de topo anterior, que já é uma resistência em R$ 40,90 e o ponto mais alto de resistência nos R$ 42,42. Mas enfim, quem entrou comprando uma ação a favor da tendência de um fundo ascendente, stop em R$ 38,24. Aguarda pelo menos o pregão de quarta-feira para fazer alguma mudança de stop para baixo da mínima da quarta-feira. ALPA 4. Ação que está dentro de uma baita tendência de baixa pelo gráfico diário, gerando um processo de correção dessa tendência de baixa. Se alguém entrou comprando contra a tendência, aguarda a quarta para também fazer alguma mudança de stop da operação, que o stop inicial fica abaixo da mínima deste candle aqui, ou seja, fica lá nos R$ 15,41. Stop aqui embaixo nos 15,41, tentando pegar um movimento até ali a média móvel 3 períodos. E por sinal, se gerar realmente um movimento que se aproxime ali da média ou bata na média, avaliaria a possibilidade de trabalhar numa venda de swing trade a favor da tendência de ALPA 4. Uzi Minas, Uzi em 5, candle de baixa hoje, ação depois num baita candle de alta lá na sexta-feira, de alta de 10,58%, hoje caiu 2,73%. Desafio importante de Uzi Minas, está aqui, ó. Se ela resolver dar uma patinada aqui e romper para cima, seria uma das alternativas de abrir uma compra no papel. Entre as médias aqui, ainda um cenário mais de indefinição, apesar de um leve viés de alta aqui, de candle ali ascendente já no gráfico semanal, mas respeitando ainda a média. Por isso seria importante realmente o rompimento de toda essa região aqui, que seria, vou arriscar uma compra aqui, por exemplo, em R$ 8,16, jogar o stop abaixo da mínima desse candle aqui, 5,46%, e tentar ali um 8,5% aqui para cima, ou buscando aquela resistência aqui na faixa de 8,73. É alguma alternativa aí de compra no papel, sendo um pouquinho mais agressivo nesse momento em Uzi Minas, que o cenário ela está sendo o ativo mais fraco dentro desse setor de siderurgia, né? Primeiro está mais forte o GGBR4, logicamente ele igual ao 4, e depois CSNA 3. BIF 3, grande candle de alta lá na sexta-feira, candle de definição no pregão de hoje, definição não, de queda no pregão de hoje, um pouco mais de correção. Quem está comprado manteria o stop lá embaixo, lá nos 13,49, aguardaria aqui mais um pregão para fazer qualquer mudança de stop dessa operação, para poder lá na quinta-feira colocar o stop abaixo da quarta-feira.
Isso é para uma operação de swing trade. E em termos de poder olhar para um objetivo nessa ação, seria mais aqui nessa região de topo, lá em torno dos R$16,05 até uns R$16,40. Então seria essa a forma aí de buscar algo para cima no papel que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Uma entrada um pouquinho mais difícil aqui, teria que buscar um gráfico ali de 60 minutos, por exemplo, aqui ó, num gráfico de 60 minutos, gerar aqui um fundo ascendente, por exemplo, ó, um fundo aqui, um fechamento acima da média com nova máxima na segunda hora de pregão. Alternativa interessante de se buscar uma entrada. Na realidade carregou aqui agora, né? Estava ainda carregando, demorou o profit. Então, de maneira geral, assim, faz essa correção aqui, gerou um sinal de fundo ascendente, fica mais para se buscar uma operação de compra no papel. Depois disso, vou falar de Alpa 4, que Alpa 4 já falei, né? Então, o BIF é KLBN11. Vou falar aqui de Klabin, olha que tamanho de movimento de alta, candle de baixa no pregão de hoje de 1,73%, perda da mínima no pregão de hoje seria um sinal de saída para quem está comprado no swing trade nessa ação. Estilingada para cima no gráfico semanal, bastante força compradora, retorno do preço do gráfico, onde é que eu vejo nova possibilidade de compra? Na hora que voltar a testar a média móvel de 13 períodos. Seria um caminho mais provável. Bateu na média, gerou sinal de alta, dá para olhar para uma compra e planejar uma compra de swing trade em Klabin. E por último, IVVB11, gráfico diário de IVVB11 retomou a tendência de alta, forte alta, que aqui tinha anulado a tendência, aí volta tudinho, retoma a tendência quando supera a máxima do topo de uma tendência de alta anterior. Então retoma essa tendência de alta, está dentro de um viés de alta semanal, anulou a formação de um topo descendente, reverteu então o viés aqui, ficou um viés mais positivo, de poder caminhar para esse topo aqui lá na casa dos 240,15 até os 244 basicamente. Recuou um pouquinho mais aqui, proporcionando algum sinal de alta de superação da máxima do que no anterior, possibilidade de compras até de swing trade, olhando justamente para um retorno lá nos 240, 244. Essa seria a ideia de entrada em IVVB11. Quem está comprado, dá para deixar o stop aqui ainda lá abaixo, mais bem protegido, aguardar aqui alguma nova sinalização de alta para reposicionar stop, ou seja, vem aqui e gera algum sinal de alta, e vem, traz o stop daqui, traz o stop para cá, tentando pegar um movimento um pouquinho maior no ativo. Logicamente, o retorno do preço para baixo dessa região já não seria algo tão interessante de acontecer, ou seja, seria um sinal de começar a perder força desse grande candle de alta. E aí, quando eu falo esse patamar aqui, é uma região ali em torno dos 226,90. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nesta análise de fechamento. Desejo a você aí um ótimo feriado. Voltamos a nos encontrar aí no Radar do Mercado a partir de 8h45 da quarta-feira. Também em análise de fechamento, em vídeo de aprendizado, então, e também no meu perfil lá no Instagram. Aproveite ao máximo. Grande abraço, deixe seu like, seu joinha, compartilhe e até mais.